É a Transamérica apresentando Bola na Rede. Vamos então até Moisés Oliveira, porque Marino Abreu é candidato à presidência executiva do Santa Cruz. Ele já escolheu quem é o vice na chapa dele? Alô, Moisés! Alô, Vibrante, boa noite para você, boa noite para todos aqui ligados na Transamérica, aos colegas de equipe. Ainda não, tá? Mas ele é sim candidato ao executivo, né? A gente trazia aqui até semana passada, Vibrante, que ele ainda não tinha definido, né? Não tinha tomado uma decisão. Estava ouvindo propostas, os grupos, né? Mas hoje, de fato, ele é sim candidato a presidente do Santa Cruz. Claro, no momento, só ele na sua chapa, né? Vai ser ainda decidido quem será seu vice, vai ter reuniões, claro, mas o Marino Abreu é sim candidato ao executivo. E isso acontece também pelo fato do envolvimento dele nos últimos dias, né? Ele esteve muito presente, né, nessa situação envolvendo ele e o próprio ex-presidente Antônio Luiz Neto, né? Teve aquele processo todo até também relacionado ao fato de pedido até de impeachment, né, do Antônio Luiz Neto, a reunião da AGEX, que toda aquela confusão, dos conselheiros que o ex-presidente queria que o deliberativo reconhecesse, as reuniões com o desembargador. Então, tudo isso deixaram, né, o Marino Abreu muito em evidência. E hoje, de fato, ele é sim candidato ao executivo coral, viu, Vibrante? Tá legal. E eu quero a análise do Diego Eduardo, agora com algo mais sólido, né? Marino Abreu como candidato a presidente. Como é que você avalia o nome do Marino para esse cargo, Diego? É claro que a participação dele nesses últimos meses como presidente do Conselho Deliberativo e de tantas brigas, reuniões envolvendo ele e o Antônio Luiz Neto, deixaram ele com os holofotes em cima. Agora, é um nome novo se comparar aos demais nomes que vão e que podem concorrer à presidência, Vibrante. Albertino dos Anjos, Zé Neves, o próprio Dodge, que já se candidatou uma vez, Marino Abreu. Agora, a grande questão é quem vai estar com ele para vice-presidente, né? Você já chegou a falar uma vez que pode ser o Alan Araújo, talvez Bruno Rego, também foi citado, mas é um nome interessante e um nome jovem, Vibrante. É isso que o Santa Cruz está precisando. É sangue novo para poder tocar para frente esse projeto de reconstrução do clube. Vibrante, Pois não. só para complementar a informação do amigo Diego, o Alan Araújo não vai não, tá? O Marino Já descartou. não vai, tá? Porque, assim, são ideias diferentes, né? E o Alan Araújo, né, pode aparecer como cabeça de chapa, mas como vice de Marino, não. Marino está com outras ideias. A informação que eu recebi hoje de uma fonte é que pode acontecer, tá? Do próprio Wagner, o Wagner do Pix, ser o Isso aí. tá? Porque tiveram algumas conversas, não tem nada concreto, não tem nada certo ainda, mas houve conversas entre essas duas pessoas, né? Entre Marino Abreu e o próprio Wagner do Pix. Mas o Alan Araújo não, pode descartar o Alan Araújo aí sendo vice do Marino Abreu, viu? Você traz um nome que o torcedor do Santa Cruz se agrada, né? Porque o Wagner ele fez um trabalho muito interessante naquela época, né? E falam, não é nada ratificado, mas falam, ele inclusive despertou uma ciumeira danada, né? Porque o nome dele ficou muito em evidência naquela época. Ele resolveu muitos problemas mesmo com aquela iniciativa do Pix Coral e acabou despertando ciumeira do executivo do Santa Cruz, da parte executiva do Santa, naquele momento. Mas ele ganhou força perante a torcida do Santa Cruz com aquela iniciativa muito bacana, muito interessante. Agora, quem é o ex-diretor que pode ir para a disputa eleitoral, hein, Moisés? Isso, agora a gente vai falar do Alan Araújo, tá? O Alan Araújo pode ir sim para a disputa eleitoral no Santa Cruz. Recebi de uma fonte quente hoje que ele está muito balançado para participar desse pleito, porém, Vibrante e amigo da Transamérica, ele fez algumas exigências aos seus grupos, tá? E até o momento essas exigências não foram correspondidas. Ele disse que só participa do pleito se esses grupos, são dois grupos, tá? Darem um retorno que ele entende que é importante e esse apoio que ele quer para concorrer às eleições no Santa Cruz. Mas ele tá sim, tá?
muito, muito balançado para participar desse pleito. A gente sabe que o Alan Araújo é um jovem, foi ex-diretor do Santa Cruz, tem ideias interessantes, pensa o clube no geral, né? E aí ele também poderia aparecer ali como vice na chapa o Bruno Rego, que o Bruno Rego já deixou claro que para ser cabeça de chapa não, mas para ser vice ele pode participar sim, e o Alan Araújo seria esse nome como cabeça de chapa. Então o Alan Araújo não descartou, né, essa possibilidade, né, de disputar as eleições. Está muito balançado, mas tem que esperar o grupo, tá? Porque ele fez sim essas exigências, pontuou, né, para esse grupo. Ele quer algumas seguranças, né, para disputar as eleições. Então está aguardando a resposta desses grupos para aí sim ser lançado de fato como candidato ao pleito do Santa Cruz. Alan Araújo, Diego, ele foi diretor à época de Constantino Júnior como presidente do Santa. E o Tininho tem um apreço muito grande pelo Alan Araújo. Bom, ele teria um apoio irrestrito e incondicional do Tininho. É positivo para o Alan Araújo contar com esse apoio? Sim, Vibrante, facilitador, né? Até porque já conhece um pouco as instalações, já conhece os bastidores do Santa Cruz. E, além disso, é um outro nome novo, né? Outro sangue novo, mais sangue novo que o Santa Cruz pode ter à disposição nas eleições. E eu quero fazer até um adendo, Vibrante, com relação a esse comentário. Se por um lado pode existir consenso, no lado do Santa Cruz pode esquecer. Eu não vejo uma luz no fim desse túnel, porque já vamos ter por enquanto o quê? 4 possíveis candidatos. O Alan Araújo, Marina Abreu, Albertino dos Anjos e o Dodge. 4. E podemos ter até um quinto, caso se o Zé Neves confirmar a candidatura. Não, e eu ainda vou mais além agora para perguntar para o Moisés. Desde a saída do Antônio Luiz Neto, a renúncia, Jairo Rocha assumiu, já deixou muito claro que não tem a menor pretensão de ser candidato. A gente está falando de nomes aí, mas são outras vias, né? Marino é uma via. Alan Araújo não seria o candidato da situação. A situação deve lançar um candidato ou não vai lançar ninguém, Moisés? A priori, não tem nenhum nome, tá? A priori, nenhum nome. Porque o Jário já deixou claro, não vai ser candidato de nada. Ele está até pregando, viu, Vibrante, união, consenso, nome que poderia ser um consenso aí entre as chapas, né, as futuras chapas, e aí aclamar o presidente do Santa Cruz. Ele já destacou que esse bate-chapa pode trazer algumas consequências para a imagem do Santa Cruz, mas, a priori, a situação não tem ninguém, né? A gente só tem chapa de oposição. O Alan Araújo, se caso for ele, o Marino Abreu é oposição, o Albertino dos Anjos é oposição, né? O Zé Neves é oposição. Por enquanto, a situação não lançou ninguém, nem se conversa se vai lançar alguém, viu? Vou arriscar um nome aqui, tá? Que a situação poderia lançar. Vou arriscar um candidato. Rogério Guedes. Poderia ser esse o nome a ser trabalhado pelo grupo do Antônio Luiz Neto, que seria o grupo da situação. É puro achismo, mas eu vou aqui arriscar. E vamos deixar o tempo passar, porque o prazo de inscrição para chapas é até que dia, Moisés? Até dia 30 de outubro, ou seja, estamos a 13 dias para poder inscrever a chapa, tá? Estamos a 13 dias para o término do prazo, né, da inscrição das chapas, e a 26 dias da eleição. A eleição acontece no dia 12 de novembro, então estamos aí há 26 dias. E a posse acontece no dia 20 de novembro. Então, são 8 dias após a definição aí de quem será o novo presidente, para ter a posse aí e o novo mandatário tomar conta e resolver a situação do Santa Cruz. Mas não esqueça também, já que você falou no Guedes, não esqueça também que tem o Mirinda, tá? O Mirinda nessa história também. A pessoa hoje me falou sobre isso. O Mirinda, mas tem uma resistência da família, porque todos os candidatos, viu, Vibrante, essa informação que eu recebi, tem tido uma resistência do seu familiar, tá? Eles estão tendo uma conversa profunda com a sua família, se realmente vale a pena ou não.
tentar tendo todo esse trabalho com a família, né? Para primeiro eles se lançarem a candidatos ou até mesmo alguma coisa dentro do Conselho Deliberativo do Santa Cruz em alguma chapa. Tá? O próprio Marino Abreu, que agora confirmou a sua candidatura, antes ele falava que estava tendo aí uma conversa com a sua família, que tem essa resistência, tá? Cuidado, a gente lembra do que aconteceu lá em 2021 com o André Frutuoso, a invasão. Então, tudo isso, querendo ou não, a família está conversando com esses possíveis candidatos. E a resistência vem pela família. Então, não esqueça também do Mirinda, que já foi um nome forte no Santa Cruz, e pode aparecer também como situação no Santa. Mas, a priori, até o momento, só informação de bastidores. Nada certo, viu? Se eu quiser lançar o meu nome para presidente do Santa Cruz, eu posso? Você é sócio do Santa Cruz? Não. Você paga, você está em dia com o Santa Cruz? Você Não não. é nada. Não, Pronto. Você tem que se candidatar lá no lugar. Agora não dá mais não, viu? Porque o Náutico já tô fora. Tem que pagar para E no Náutico tem que estar 24 meses adimplente. Mário não é adimplente em nada na vida. Tô fora. Os impostos estão pagos, Igor. Mário é inadimplente na beleza. É verdade, é verdade. Moisés, segura aí, porque o inadimplente vai falar agora das mensagens. Pois não, Mário? Boa noite, meus amigos. Marcos Leonardo já não merece uma chance na seleção, porque Gabriel Jesus não dá. E Richarlison também não dá. Um abraço do ouvinte fiel da Transamérica, Protássio do Arruda, mandou aqui a mensagem. Boa noite a todos. Se houvesse um consenso, esse nome seria Albertino dos Anjos. Já está merecendo uma chance. Meu amigo, eu vou morar em Macapá. Deixa eu aproveitar esse gancho aí, porque houve uma conversa entre Jário Rocha e Albertino, e o Albertino deixou claro que, se tiver um nome de consenso e não for o dele, ele retira sua candidatura. Tira só aí o nome da disputa. Já deixou claro. Ou seja, pode, né, se caso tivesse nome de consenso, não for o dele, ele está disposto a tirar seu nome dessa disputa. Então se ele não for a unanimidade, no caso, o consenso está fora, Ele não, Mário. O nome, né? O nome. Se houver o nome de Se houver. consenso, ele disse que tira o dele. Entendi. Eu acho que não vai ter não, viu? Acho que não vai ter não. Boa noite, Vibrante. Aqui é George Reis, torcedor do esporte. Avisa a Mário que já deixei o pacote do pão doce na casa dele. É brincadeira uma coisa. Mas é do dia ou é envelhecido? Eu tô fora. Chapa é com Zé. Voto certo. Leonardo de Igaraçu mandou aqui a mensagem. Olha. Alô, Block Monstros. Ontem o Sport jogou bem, só precisa mudar de goleiro. E não pode mais não. Brasil ganha hoje, avisa Mário que se ligue na hora do toque de recolher. Toque de recolher pra gente feio. Fernando de Campo Grande. É tão bonitinho o Fernando de Campo Se for Grande. assim, tu não vai sair de casa nunca, Mário. É brincadeira uma coisa dessa, né, rapaz? Também votaria em Zé para presidente do Santa. Júnior Arrepio, olha, rapaz, tu não inventa. Boa noite. Sou o Wellington, moro em Pau Amarelo. Esporte vai ser campeão. Vai não, Wellington. O Vitória vai perder 2 jogos e ainda tem um jogo com a gente. Fora isso, tem um jogo contra o Atlético Goianiense. Um abraço, Wellington. Não sonha, Wellington. Tu tá sonhando, O Wellington? Sport também joga com o Atlético Goianiense ainda, tá? O Sport vai pegar a Chapecoense sexta na ilha e sai para 2 jogos, amigo. Ceará e Mirassol. O Ceará tá morto, mano. Sim, mas aí, a Ponte também estava morta. E aí? Gaguejo não. A Ponte... Mário, você é muito secador. Viu? Não, secador não. A probabilidade de acesso diminuiu. Mas aí eu estou confiante ainda. Daqui a pouquinho o Miguel tá chegando aí, ele vai conversar com você. Você tá com secador ontem, eu soube que você levou um choque na hora que o Sport empatou o jogo. Valeu. 6h31. Quem é seu convidado, Moisés? Vamos ouvir o Francisco Rocha. Ele é o coordenador de transição da categoria de base do Santa Cruz. Daqui a pouquinho ele fala aqui no Bola na Rede. Deixa eu mandar um abraço, Vibrante, para Sandro Tricolor, que mandou a mensagem aqui. Boa noite. Carlos, alguma novidade sobre a candidatura do Ricardo Rocha? Olha, rapaz, o Sandro Ricardo Rocha? Mas Ricardo não é candidato, não. Acho que Ricardo é a questão da SAF, né? Carlos, isso, concretizar. Ricardo é SAF. É questão da SAF. Ele não tem tempo de vir pra cá. Se bem que no programa Jogo Aberto ele disse que
poderia pensar. Ali ele se emocionou, foi. Não foi isso que ele disse? Foi. Aí seria um nome que não tem. Aí todo mundo ia ter que retirar as chapas. Um abraço para Adriano Ricardo, o irmão do nosso produtor técnico Anderson Ricardo. Ele é tricolor, Anderson? É sofredor. Tá ouvindo a Transamérica, Vibra? O que eu percebi do Ricardo naquela ocasião era muito mais uma chateação pelo momento da gestão, né? Como Antônio Luiz Neto ainda estava lá e naquele momento ele não dava indícios de renúncia, aí eu acho que o Ricardo estava muito chateado, muito indignado com aquilo. Com a retirada, né, com a saída do Antônio Luiz Neto, eu não sei se realmente seria uma pretensão do Ricardo Rocha, não, né, da presidência do Santos. Não tem nada disso não, né, respondendo ao nosso ouvinte.